o nosso primeiro grupo. Vou colocar aqui, por exemplo, nome, imersão Google Ads. Vamos imaginar que é isso que eu quero vender. Aí, é para Curitiba que eu quero colocar, né? Vou colocar, por exemplo, curso Google Ads. O que eu acabei de fazer aqui? Correspondência o quê? Ampla, né? Se eu colocar, por exemplo, sinal de mais, qual correspondência que é? Ampla modificada. Isso, ampla modificada. Se eu colocar as aspas, vou tirar aqui o mais e vou substituir por aspas. É a correspondência de frase, tá? Colchetes é exata. Exata. E o menos é negativo. Certo? Vai tudo junto, então. Linha por linha. Uma embaixo, cada palavra numa linha. No mesmo lugar. Tá? Só pode misturar uma com a outra. Só os Pode. símbolos. Mas às vezes não faz muito sentido misturar, né? Por exemplo, sei lá, se você colocar um termo muito grande, sei lá, com 5 palavras travadas na ampla modificada, acho que vai fazer mais sentido tu colocar de frase, talvez, que é bem específico, né? Mas enfim, vocês podem experimentar e conferir depois os resultados para ter certezas, né, de tudo isso daí. Nesse caso, o que eu faço? Curso Google Ads, eu costumo travar, tá? E os 3 termos aqui, como eu falei antes. É sempre por palavra. Por palavrinha. O que acontece? Palavra-chave, quando a gente fala, não é uma única palavra, pode ser um termo ou uma frase mais extensa, tá? Nesse caso, a gente tem que travar um por um daquilo que eu quero tornar obrigatório na busca da pessoa, né? O que eu fiz aqui? Travei curso, travei Google, travei Ads. Porém, se o cara digitar em qualquer sequência isso na busca dele lá, e ele estiver na região de segmentação, preencher os pré-requisitos que eu tenho lá, ele pode ativar o meu anúncio. Agora, se eu colocar a de frase e o cara digitar como aprender Google Ads em um curso, ele não ativa, tá? Mesmo que ele fizer parte da minha região de segmentação, tudo direitinho. Tem que ter cuidado com isso. Por que eu não travo só Google Ads, por exemplo? Como eu falei antes, o cara pode estar procurando outra coisa a respeito de Google Ads, né? Ou ele quer aprender sozinho, ou então ele quer ver alguma coisa específica, ou ele quer pegar só o site do Google Ads mesmo para clicar no link deles, né? Diga, Caio. Desse jeito que tá aí, mais Google, mais Ads. Se você jogar só Google, você já aparece, você já ativa o teu campanha. Não. Você tornou obrigatórios os 2 termos aqui. Entendi. Se o cara digitar um só, não ativa. Entendi. Tá? Um só não ativa. Agora, se eu deixo tudo sem, se o cara digita curso de culinária, eu posso aparecer. Problema. Né? Por isso que eu travo. E se eu travar os 3 termos aqui, independente da sequência e independente do que mais a pessoa digitar, eu posso aparecer. Claro, o CTR vai ser menor, a taxa de cliques vai ser menor. São 3 termos que não é todo mundo que digita. Normal. Só que quem digitar exatamente isso daqui, né, ou então colocar ali em algum momento da pesquisa, está interessado no que eu estou ofertando. Por que você não pôs curso Google AdWords? Vou colocar. Eu coloquei só uma. A gente sempre coloca AdWords, considera, apesar de não existir mais, as pessoas buscam. Né? Faz muito sentido colocar. Aí eu coloco, por exemplo, agora curso é Ads, né? Ficou mais Google. Acho que na hora que eu falei você não tinha chegado. Por isso. Eu coloco imersão. Então você só trabalha mais com esse ampla modificada. E de você frase. acha que essa é mais... Não, assim, é o que dá mais resultado para nós. Você entendeu? Isso depende muito do segmento. Olha, pode haver variações, tá? Mas em geral, ampla modificada de frase é o que funciona melhor. Isso é bem geral. Porque o ampla só, assim, vai te trazer muito clique de pessoas nada a ver que estão procurando outras coisas, né? E ativar o teu anúncio. O exata, você tem que ter palavras que tem muito volume de pesquisa para o teu anúncio for para ser exibido. Porque se for de repente alguma coisa que apesar de fazer sentido para você é muito disputada e você não tem dinheiro para disputar, não adianta nada você colocar, entendeu? Então por isso que a gente costuma utilizar muito ampla modificada e de frase, tá? A de frase é legal, de repente você identifica ali algum trecho, né, que as pessoas sempre usam quando procuram pelo que você faz. Você fala, caramba, cara, a maioria da galera fala isso, vem aqui e coloca. O seguinte, ali ele considera a frase.
a linha, né? É. Se você for travando as palavras, ele vai travar Sempre ele por vai linha. travar todas. Né? Não. Cada palavra-chave é uma linha. Se na Decimus travou ali curso, mais Google, mais ads, e na de baixo se travou só ads. Ou outra palavra, ele não interfere. 4. Não. Aqui são 4 palavras diferentes. Ele vai por linha. É. Se o cara digitar, por exemplo, lá, curso Google AdWords em Curitiba, ele vai ser ativado por essa segunda aqui. Por essa segunda. Uma linha específica. É, exatamente. Aí depois ele vai te mostrar, né? Quais anúncios foram ativados, a frequência que eles foram ativados, quantos cliques cada um recebeu, as palavras, né, que ativaram cada anúncio. E aí você vai identificar de repente para fazer ajustes de lance. Fala, pô, essa palavra aqui tá me trazendo muito clique. Deixa eu pagar até um pouquinho a mais por ela aqui, porque eu quero mais gente ainda. E são leads qualificados. Pronto, você vai lá e faz um ajuste, sabe? É bem interessante. Eu prefiro, assim, nos cursos que a gente faz, assim, nós já temos uma certa experiência, né? A gente só ajuda, né? Você já sabe o que funciona e o que não funciona. Então faz muito sentido a gente travar os termos que nos interessam, porque eu sei que quem procura por isso daqui está interessado exatamente no que eu estou entregando. Facilita muito, né? A gente tem poucos cliques, mas fecha, faz venda. Não é isso que interessa. Tem negócios que é normal ter que ter mais cliques, de repente, você tem que ser um pouco mais amplo, de repente travar um termo especificamente, né? Sei lá, na hora que o cara coloca lá, uma loja de carro, se o cara coloca lá, na pesquisa, no grupo de anúncios dele, né? Toyota Corolla, apenas. De repente o cara está pesquisando, gente, para saber sobre o carro, para de repente quer ver um vídeo sobre o carro, ele não quer comprar o carro, né? Agora sim, se o cara coloca lá, concessionária Toyota em Curitiba, já está procurando a concessionária, ele quer ir lá, tá? Se o teu anúncio for ativado num caso desse, a chance do lead ser mais quente para você é muito mais alta, né? No curso de inglês lá, quero aprender a falar inglês. Esse cara, por exemplo, se o teu curso é pago, você pode muito bem eliminar os termos grátis, gratuito numa lista de palavra-chave, né? Mas se o cara digitar, quero aprender a falar inglês, e você exibiu o teu anúncio para ele, é conveniente você aparecer. O cara tem aquela vontade de aprender. Tá? Pode ser que ele está procurando por algo grátis? Pode, mas pode ser também que não. Aí vai ser um risco que a gente tem que acabar correndo, né? Não tem como a gente adivinhar o que está na cabeça do cara se ele não digitar. Agora, se ele digitar curso de inglês grátis, isso você consegue evitar, né? Tem que ter bastante atenção nessa parte, viu, gente? É determinante para o sucesso de uma campanha você criar bons grupos de palavras-chave, né? Eu tenho observado que é usado muito a palavra comprar. Sapato, comprar. Isso é uma coisa recorrente, assim, o pessoal tá digitando isso com muita frequência? Eu quero comprar um vamos ver aqui, perfume, sei lá, perfume tal, comprar. Comprar perfume. Tá vendo que ele está mostrando alguns históricos de pesquisas feitas, ó? Tá vendo? Ele mostra aqui, ó. Vamos ver perfume comprar. Perfume comprar. Olha lá. Vai dar uma olhadinha nesses volumes de busca aqui para verificar como que estão procurando, para ter mais certeza. Tá? Aqui é muito claro. Se está aparecendo aqui é porque está tendo busca por isso aqui. Tá sendo a primeira até apareceu a estatística, você viu? É porque eu coloquei aquela extensão. Ah, sim. Não é automático. Aparece por conta da extensão. Diga, Caio. Você deveria até usar o keywords se for. Ah, sim, então, esses números que estão aparecendo aqui cinza é da extensão. Esses números aqui, tá? Gente, essa parte é muito, muito importante. Muito, muito importante mesmo. E aí, depois que você consegue definir algumas palavras-chave que são muito boas para você, que você sabe que dão resultado, né? Você foca nelas. Mas assim, não é para sempre. É bom sempre testar. Como eu falei antes, as pessoas mudam de opinião, reagem diferente. Vai existir ali uma... Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha no Trends, que eu acho que já houve uma mudança bem grande quanto a isso. Quer ver? Como a gente é um nicho específico, né? Quer ver? Se eu colocar Google Ads aqui e Google AdWords, olha lá que interessante. Tá. Ó, o termo Google Ads está azul e o AdWords é vermelho. Ó, como é que houve um crescimento do Google Ads nos últimos 12 meses e um declínio do Google AdWords. Tá vendo? Tem que analisar tudo isso às vezes, né? Pra gente conseguir escolher as palavras-chave melhores. Aí se eu quero colocar
Quer ver? Como Eu não conhecia esse aprender Trends, achei a- fantástico. Hã? Eu nunca tinha usado esse Trends. É. Achei maravilhoso. Como aprender a anunciar no Google, né? Coloquei aqui. Se eu deixar assim, se o cara digitar lá, como aprender a anunciar no Facebook, ele pode ativar meu anúncio. Entendeu? Aí o que eu posso fazer aqui? Eu quero aparecer pro cara, mas eu quero que esse cara coloque no Google. Tá? Ele pode colocar lá como aprender, como anunciar no Google. Ele não colocou aprender. Tá? Eu posso aparecer. Entenderam? Então tá uma ampla modificada aqui, mas um pouco mais ampla do que as de antes aqui. As de antes eu tornei três termos obrigatórios em todas elas. Meus cliques vão ser menores. Muito provavelmente os cliques daqui vão ser maiores. Porém, tem um problema. Para que serve o Google? O cara pode colocar. Eu tornei obrigatório esse termo. Entende? Gente, tem que pensar. Tem que quebrar a cabeça. Caramba. Eu perguntar isso agora, por exemplo, no nosso campo de internet. Internet é uma palavra muito genérica. Aí eu vou colocar lá, por exemplo, assim, internet, sei lá, internet boa em Matinhos. Eu vou lá e coloco, se eu colocar só Matinhos,